chegará o dia em que não restará pedra sobre pedra. Quando nós decorremos esse capítulo de número 24, nós podemos entender que há 3 profecias aqui. Nós podemos entender que há uma profecia de caráter histórico, que ela vai se cumprir em 70 depois de Cristo, quando Jerusalém ela é invadida e ali o templo ele vai ser destruído. Mas também podemos entender que dentro desse capítulo vai haver profecia para o povo de Israel e para aqueles que estarão na grande tribulação. Mas também vai haver profecia para a igreja que será arrebatada. A Bíblia vai nos dizer nesse capítulo de número 24, que eles vão tomar então o caminho do Monte das Oliveiras. Imagino eu então que o Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar no coração daqueles discípulos. E quando eles chegam naquele monte, eles então não se contendo, eles vão até Jesus e perguntam a ele: mestre, diga-nos, que sinais que vão anteceder a sua volta e também o fim do mundo? Jesus então ele vai aproveitar aquela oportunidade e ali então ele vai começar a descrever um sermão. A história vai nos dizer, vai nos mostrar a Bíblia Sagrada, que dentro desse sermão, Jesus ele vai descrever alguns sinais para que nós estivéssemos alerta, para que ele não viesse nos pegar desapercebido. Quando nós falamos de sinais, quando nós estamos andando em uma rodovia, em uma via, nós estamos prestando atenção à sinalização. Se tem uma lombada, você vai ver que a 100 metros, a 50 metros vai ter uma sinalização avisando que ali na frente vai ter uma lombada, para que você não venha a ser pego desapercebido. Da mesma maneira, nesta caminhada da nossa vida rumo ao céu, Jesus ele vai deixar esses sinais para que eu e você estivéssemos atentos, para que eu e você estivéssemos alerta, para que nós não viéssemos ser pegos desapercebidos. Quando nós decorrermos este capítulo e levamos para a escatologia, nós podemos entender que Jesus ali, ele vai falar acerca de 3 sinais que antecederiam a sua vinda. O primeiro sinal, a qual Jesus ele vai deixar para nós nesta terra, são os sinais naturais. Sinais esse que não vêm da vontade humana, mas sim da natureza. Jesus ele vai dizer: olha, ver terremotos, vai chegar tempo em que as potências da terra serão abaladas. Quando nós olhamos para os dias a qual estamos vivendo, nós estamos vendo que os dias estão passando, e para nós sobrevivermos sobre esta terra, sobre este mundo, está ficando cada dia mais difícil. Os nossos recursos naturais estão ficando cada vez mais escassos. Muitas das vezes nós passamos longos e longos períodos sem chuva, e muitas das vezes nós passamos longo período de abundância de chuva, em que muitas das vezes vai acontecer até mesmo catástrofe por causa dos temporais. Quando nós olhamos para os dias a qual estamos vivendo, nós vemos que o nosso clima do nosso planeta já não é mais o mesmo de tempo passado. Muitas das vezes, quando nós estamos esperando pelo frio, vem o calor. E muitas das vezes, quando nós estamos esperando pelo calor, vem o frio. O que mais tem acontecido nesses últimos tempos é uma bagunça no nosso clima. Nós temos ouvido acerca do buraco na camada de ozônio, que com o passar dos dias ele tem aumentado, e isso tem trazido doenças e mais doenças de pele para a humanidade. Nós temos visto o derretimento da geleira. Os cientistas acreditam que daqui a aproximadamente mais ou menos 100 anos, já não vai ter mais condições de viver sobre esta terra, porque a temperatura do sol será tanta, que a humanidade não terá mais como sobreviver. Os cientistas têm procurado de uma maneira ou de outra encontrar uma solução para o que está acontecendo.
Nós temos vivido nos últimos dias essa pandemia, aonde os cientistas não conseguem explicar se esse vírus ele realmente procede da natureza ou se ele vem criado em laboratório. Os cientistas estão perdidos no que está acontecendo com o nosso planeta. Eles têm corrido de um lado para o outro, mas o que me alegra é que a igreja que está alerta, ela sabe que Jesus está à porta. Ela sabe que quanto mais os cientistas se confundem, ele sabe que Jesus está prestes a buscar a sua igreja, mas nós vamos tendo certeza que os sinais estão se cumprindo e nós vamos embora desta terra rumo à Nova Jerusalém. O segundo sinal a qual Jesus ele vai deixar para esta nação seria os sinais políticos. Quando nós olhamos para os dias a qual estamos vivendo, nós podemos enxergar que agravamento de uma grave crise mundial está acontecendo. Muitos governantes já não sabem mais o que fazer. Muitos países que faziam parte dos países ricos, hoje em dia já estão empobrecendo. Muitos países daqueles que faziam parte do topo, hoje em dia estão decaindo. Há muitos países, muitos governantes que têm visto o valor da sua moeda cada dia mais e mais desvalorizada, e isto tem abrido caminho para uma moeda mundial. Isto tem abrido caminho para a preparação deste mundo para o anticristo. Quando nós olhamos para o passado, para os tempos de Jesus, nós podemos ver que Deus ele vai preparar o caminho para a chegada do Messias. Nós podemos entender que, segundo a Bíblia Sagrada e segundo a história, Deus naquela época ele vai preparar o Império Romano. Deus naqueles tempos ele vai preparar as ruas pavimentadas da Europa, da Ásia, para uma melhor circulação do Evangelho. Deus vai preparar um idioma, o grego, falado em toda a época contemporânea de Jesus. Deus também vai preparar um arauto, por nome de João Batista, para anunciar a chegada do Messias. Quando nós olhamos para os dias de hoje, nós temos visto a história se repetindo, mas desta vez não é o preparar do caminho para a chegada do Messias, mas nós temos visto Satanás através da mídia, através dos meios de comunicação, através mesmo da política, através de adentrando dentro da sociedade, preparando o mundo para a chegada do anticristo. Satanás ele tem entrado dentro das igrejas, ele tem abalado os pilares das igrejas, simplesmente com muitos escândalos no meio do povo de Deus, fazendo com que muitos abandonem a sua fé, fazendo com que muitos caiam em um sono espiritual e não consigam enxergar o que tem acontecido. Quando nós olhamos para a profecia de Jesus em caráter histórico, Jesus ele vai dizer da seguinte maneira: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virde todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Quando nós olhamos para o que Jesus falou no versículo de número 32, nós podemos nos perguntar: mas Jesus, quantas gerações já passou e o Senhor ainda não voltou? Mas quando nós
nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós podemos entender que Jesus ele não estava falando da sua geração, Jesus ele não estava falando da geração dos seus discípulos, Jesus estava falando da geração da figueira. A palavra do Senhor vai dizer que Israel, ele é a representatividade da figueira. O profeta vai dizer que um dia Deus plantaria a figueira de volta à sua terra. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Israel ele foi dispersado sobre esta terra, mas o tempo foi passando e Deus cumpriu a sua profecia no ano de 48. A história vai nos dizer que 14 de maio de 48, uma reunião na ONU, havia uma votação e um brasileiro votou e Israel voltou a ser nação, cumprindo Isaías 66:8. Como poderia nascer uma nação em um só dia? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz. A geração da figueira começou em 48. O salmista Davi vai dizer que uma geração ela dura 70 anos, mas o que passar disso é fadiga e cansaço. Se a geração do arrebatamento ela começou em 48, ela terminaria em 2018, mas nós já estamos 2021. O que nós estamos vivendo são tempos de fadiga, tempos de cansaço, mas a palavra do Senhor diz que os que esperam no Senhor e renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. O que eu posso afirmar é que eu e você fazemos parte da geração do arrebatamento. Eu e você fazemos parte da geração que começou em 48, está caminhando ainda, está com a esperança ainda de que Ele vai raiar nas nuvens para buscar a sua igreja. Jesus então, ele vai deixar o terceiro sinal, sinal este, que ele vai descrever no versículo de número 36. Jesus, ele vai os sinais sociais, sinais estes, que acontecem dentro da sociedade, sinais esses, que acontecem no meio da humanidade. Jesus ele vai dizer da seguinte maneira: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Filho do Homem. O que eu acho mais interessante é que Jesus, quando ele vai fazer um comparativo, ele vai comparar com a geração de Noé. Quando nós olhamos para o capítulo de número 6 do livro do Gênesis, nós podemos entender algumas características da geração pré-diluviana. Quando nós abrimos o livro de Gênesis no capítulo de número 6, a Bíblia vai nos dizer que a maldade, o pecado, estava aumentando dentro do coração do ser humano, e Deus ele vai chegar ao ponto de se arrepender de ter criado a humanidade. Imagino nós, quando nós olhamos para os dias a qual estamos vivendo, aonde parece que o amor ao nosso próximo se esfriou, aonde nós estamos vivendo uma geração que a vida de um cachorro vale mais do que a vida de um ser humano, aonde nós estamos vivendo uma geração que há muitas pessoas que defendem a não morte de um animal, mas não defende a morte de um ser humano dentro do ventre da sua mãe.
Esta é a geração que nós estamos vivendo. Imagino Deus assentado no seu trono, vendo esta geração. Por quantas das vezes a ira despertou em Deus, e Deus sentiu vontade de acabar com esta geração. Mas a nossa graça ainda é que nós temos Jesus, que todas as vezes, imagino eu, que Deus ele se levanta do trono para acabar com esta geração. Ele mostra as suas mãos aonde foi pregado o escravo. Ele fala: espera, Pai, espera mais um pouquinho, porque lá embaixo ainda tem remanescente, lá embaixo ainda tem um povo que não se contaminou, ainda tem um povo que está guardando o soar da trombeta para subir. A Bíblia vai nos dizer que os filhos de Deus começaram a se casar com as filhas dos homens. Quando a Bíblia diz os filhos de Deus, a Bíblia está falando da linhagem de Sete. E quando a Bíblia diz as filhas dos homens, a Bíblia está mencionando a linhagem de Caim, porque Caim estava amaldiçoado por ter matado seu irmão. Então desde aquela época, Deus já estava fazendo a separação de um povo. Mas a Bíblia vai nos dizer que os filhos de Deus começaram a ver formosura na filha dos homens, e ali começou a ter uma união. Quando nós olhamos para os dias a qual estamos vivendo, nós podemos entender que a situação está se repetindo, porque naquela época, aquilo que era santo começou a se misturar com aquilo que era profano, aquilo que era separado começou a se misturar com aquilo que era rejeitado. E quando nós olhamos para a igreja dos dias de hoje, nós estamos vivendo não uma modernização, mas sim uma mundanização dentro dos templos. Nós estamos vendo o mundo entrando dentro das igrejas. Muitos ministérios que aos tempos passados pregavam contra o pecado, muitos ministérios que há tempo passado abominavam tantas coisas, hoje em dia tem abrido as portas para que muitas coisas do mundo entrem para dentro da igreja. O que mais nós temos visto são festas mundanas dentro da igreja, são atitudes mundanas dentro da igreja, um misticismo dentro da igreja. Estão judaizando a igreja do arrebatamento. A igreja ela não é judia, a igreja ela é gentílica, a igreja ela é santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Tem muita gente que vai dar conta disso naquele dia. Eu estava vendo um vídeo esses dias e aquilo, eu não me conformei com o que eu estava vendo, de um pastor batizando uma mulher de biquíni. Isso foge a qualquer ética, não é nem falar de usos e costumes, isso foge, isso é uma falta de respeito com as coisas de Deus. Parece que muitos pastores já perderam o temor, já perderam o respeito pela casa de Deus. Parece que muitos já perderam o respeito pelas coisas de Deus. Deus ele é santo, ele não é profano, trazendo tantas coisas, que diz que era para atrair multidões. Que multidão que você está atraindo com as coisas do mundo dentro da igreja? Será que você está povoando o céu, ou você está levando uma multidão rumo ao inferno? Tem muitos pastores, pregadores, líderes, que vão dar conta naquele dia, porque está mundanizando a igreja. Pessoas que não conseguem sair do Egito e traz o Egito para dentro da igreja. Tem acontecido isso. É os dias a qual estamos vivendo, dias a qual nós não sabemos mais o que é certo e o que é errado,
dia a qual nós estamos vivendo, de pessoas confusas dentro da igreja, que não sabem mais o que é viver uma vida santa e o que é viver uma vida profana, de pessoas que vêm para a igreja e vivem uma vida aqui e lá fora vivem outra vida. Os filhos de Deus se misturando com as filhas dos homens. É isso que tem acontecido. Mas tudo isso é somente um prenúncio de que Ele vem buscar a sua igreja. É somente um prenúncio de que Ele vem buscar o seu povo, porque Ele sabe que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pode ter pessoa contaminada, pode ter pessoa vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas ainda tem remanescente que aguarda o arrebatamento. E essa mistura, a Bíblia vai nos dizer que vai gerar gigantes. Quando a Bíblia fala de gigantes, não está falando daqueles homens de batalha dos filisteus, não. Quando a Bíblia está falando de gigante, significa aquele que te olha de cima embaixo, aquele que pensa que é grande, aquele que pensa que pode, que sabe, que é o dono da verdade, da razão. É o que tem acontecido. Muitos que estão aqui em cima pisam no que estão lá embaixo, por causa de uma posição, por causa de um cargo, se acha mais do que o seu irmão. São gigantes. É isso que esse evangelho fraco tem gerado nesses últimos dias. É uma batalha dentro da igreja, porque um quer ser mais do que o outro, um quer ser melhor do que o outro, porque um prega mais, um não sei o que, porque é grande pregador, é grande cantor. Não, aqui não tem grande. O grande aqui é Jesus. O grande aqui é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um evangelho que vai contra os princípios de Deus, porque nos princípios do reino é totalmente contrário à razão humana. No reino de Deus, o menor é o maior, aquele que chora é alegre, aquele que se humilha é o exaltado. É totalmente ao contrário da razão humana, e nós estamos andando na contramão. Às vezes eu fico me perguntando, aonde acham tanta baboseira, tanta conversa fiada, para ficar pregando, falando em cima do púlpito? A igreja não precisa disso. A igreja precisa da palavra. A igreja precisa do evangelho, porque é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que faz a obra e que traz o pecador ao arrependimento. É a palavra que cura, é a palavra que dá vida. E a Bíblia diz que desses gigantes vão sair valentes. Quando a Bíblia diz valente, não é aquele que está pronto para a batalha, não. Quando a Bíblia diz que geram os valentes, são aqueles que acham que sem ele a obra não vai. Porque se eu não pregar, o culto não vai ser o mesmo. Se eu não cantar, o culto não vai ser o mesmo. Se você não pregar, outro prega. Se você não cantar, outro canta. Mas a obra não para. Quantos anos já se passaram? Quantos já ficaram para trás? E a obra não parou, a obra está andando. O evangelho está dando continuidade. Se você não quer sair da frente, Sanbalate e Tobias, porque nós estamos numa grande obra e não podemos parar. O pior não é isso, o pior são aqueles que estão chegando agora e estão achando que sabem mais do que aqueles que vêm desde o passado. Pregadores, cantores,
que não tem aí 2, 3 anos de ministério, querendo falar mais do que os pastores do passado, pastores com 40, 50 anos de ministério, que pagaram o preço, que tem os seus joelhos calejados, de tanto orar, de tanto estar na presença de Deus, que a igreja só está de pé, porque um dia eles estiveram de joelho. Agora está vindo uma geração aí, que passa o dia na frente do computador, na frente de um Facebook, escutando um monte de baboseira, um monte de conversa fiada, e acha que sabe mais do que os pastores do passado, acha que tem mais experiência do que os pastores do passado, e ainda quer discutir de Bíblia, nunca leu a Bíblia, e quer discutir de Bíblia, quer pegar versículos isolados, para se justificar no seu pecado. Porque eu posso beber, porque Paulo falou que um golinho lá pode, porque Paulo diz que não vos embriagueis. Se eu tomar um golinho eu não estou me embriagando. Mas eu acho interessante que muitos querem discutir a Bíblia com a ciência, mas a ciência mesmo diz que se você soprar num bafômetro, quando você toma um golinho, você já está alcoolizado. Aí a pessoa quer discutir se ela sabe ou não sabe qual é o limite dela. Se Paulo falou que não pode, não pode, Paulo disse: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando você se enche do Espírito Santo, você não se preocupa com a cachaça, você não se preocupa com a droga, você não se preocupa com a prostituição, você só se preocupa em navegar no oceano do Espírito. Infelizmente, é essa geração. Mas tudo isso é um prenúncio de que ele vem buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo vai dizer, 1 Tessalonicenses 4,16: não sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Eu ainda acredito que Ele foi preparar um lugar, mas Ele vai vir buscar, Ele vai vir buscar, Ele vai vir buscar, Ele vai vir buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Porque há 3 objetivos para o arrebatamento da igreja. O primeiro objetivo do arrebatamento é ressuscitar os mortos. Desde os tempos de Adão, daqueles que morreram na presença de Deus, quando a trombeta soar, eles ressuscitarão. Mas, irmão Júnior, quanto tempo já se passou? Mas eu acredito, porque a criação não limita o poder do Criador. Se Ele falou que vai ressuscitar, da mesma maneira que Ele teve poder de dar vida ao barro, Ele tem poder para trazer de volta aqueles que morreram lá atrás. Ele tem poder para trazer de volta aqueles que confiaram e que acreditaram na promessa que Ele fez. Segundo objetivo do arrebatamento é arrebatar a igreja. A palavra arrebatamento no original, ela significa arrancar com força. É por isso que a Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino da luz.
o arrebatamento virá como uma mão para retirar a igreja dessa terra, para retirar o salvo desta terra. Naquele dia não vai ter potestade, não vai ter principado, não vai ter hoste infernal, não vai ter Satanás, não vai ter capeta que vai ficar na frente, porque quando as trombetas soar, a igreja vai subir ao encontro dele. Cheia. Quem vai estar lá naquele dia? Quem vai estar lá naquele dia? Quem ainda acredita na promessa, adore Ele nesta noite, adore Ele nesta noite. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Terceiro objetivo do arrebatamento é o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, o verso 12 e 13. A Bíblia diz que nós passaremos pelo tribunal de Cristo. É ali que nós vamos receber o nosso galardão. É ali que nós vamos receber a nossa recompensa. Paulo diz que as nossas obras serão provadas pelo fogo. Naquele dia terão obras de palha, obras de feno, obras de prata, obras de ouro, obras de pedra preciosa. Mas o que eu imagino é que naquele dia vai chegar muito cantor, muito pregador, com aquele caminhão de obra nas costas. Vai chegar com carreta e mais carreta, tudo cheio de palha, achando que ganhou mundos e mundos, que teve tantos e tantas oportunidades. Aí quando passar pelo tribunal de Cristo, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando toda aquela palha, e não vai sobrar nada. Aí vai chegar aquela irmãzinha, que não sabia nem pregar, não sabia nem falar, mas todo dia ela estava lá de joelho. Senhor, abençoa a igreja, Senhor, abençoa as almas, Senhor, dá vitória para o seu povo. Vai chegar lá só com uma bolinha, e quando ela põe no fogo, vai vir mais fogo, vai vir mais fogo. E quanto mais o fogo vai acendendo, mais aquela bolinha vai brilhando, mais ela vai resplandecendo. Porque quanto mais o ouro esquenta, quanto mais ele aquece, mais brilhoso ele fica, mais bonito ele fica. Naquele dia Jesus não vai estar preocupado se você pregou bonito, se você falou bonito. O que ele vai estar preocupado é quantas almas você ganhou para o reino dele. A igreja parte. Eu fico imaginando como que vai ser aqui na terra quando a igreja partir. Porque na boca do povo aí fora, esse povo é tudo doido. Onde já se viu ficar aí até 2, 3 horas da manhã no monte, correndo risco aí de pegar gripe. Esse povo tudo reunido aí com esse negócio do coronavírus, esse povo é tudo doido. Mas eu quero ver naquele dia, porque tem muitas pessoas que você vai falar para ele que Jesus está voltando, ele dá risada, ele acha engraçado, ele acha que é a história da carochinha. Só que quando a trombeta soar e nós formos embora nessa terra, muita gente vai dar falta daquele crente doido, muita gente vai dar falta daquele crente barulhento, muita gente vai dar falta daquele irmão que muitas das vezes não deixava a gente quieto no culto, porque ele dava glória a Deus, dava aleluia, ficava atrapalhando o culto. Naquele dia ele não vai estar mais aqui. Aí vai sobrar só aqueles irmãos frios, que vinha na igreja preocupado em ficar reparando, vinha na igreja só preocupado em ficar falando da vida dos outros, em vez de vir na igreja preocupado em adorar aquele que vive e reina, aquele que deu a sua vida lá na cruz do Calvário. Mas o que eu mais imagino é que naquele dia eles vão ter que noticiar que a igreja foi embora.
Porque a televisão só serve para falar mal da igreja, só serve para falar mal de pastor. Acontece um escândalo na igreja, a televisão está lá. Só que a hora que o aleijado anda, não tem televisão. A hora que o surdo escuta, não tem televisão. Só que naquele dia eles vão ter que noticiar. Aí imagino eu, que o povo vai estar assistindo lá, aí de repente vai interromper a programação. Aí imagino o repórter falando: interrompemos essa programação para dar um comunicado urgente. Milhares de pessoas, milhões, milhares e milhares de pessoas desapareceram simultaneamente. Pessoas da cidade de Guaripa, pessoas do estado de São Paulo, pessoas do Brasil, pessoas na Europa, pessoas em todo o mundo. Aí o Espírito Santo vai dizer: fala, fala quem foi o povo que desapareceu. E este povo tinha por característica adorar e servir a Jesus de Nazaré. Quem vai estar lá? Quem vai estar lá? Quem vai estar lá? Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Eu não vejo a hora de ir embora para o céu. Eu não vejo a hora. Eu vivo aqui, mas eu não gosto daqui, porque eu não sou cidadão daqui. Eu estou aqui de passagem. A Bíblia diz que nós somos peregrinos em terra distante. Eu gosto do céu, porque lá no céu, eu estava imaginando, lá no céu eu vou ter liberdade. Porque agora está vindo uma doutrina aí, que o crente não pode mais correr, crente não pode mais pular, crente não pode mais, tem que ficar tudo quieto, tudo parado dentro da igreja. E está entrando dentro das igrejas aí. Mas lá no céu não vai ter problema não. Porque lá no céu, pastor Giovanni, lá no céu eu vou ter liberdade. Lá no céu, porque aqui tem gente que gosta da mensagem, mas tem gente que não gosta. Tem gente que ele só vem na igreja para murmurar. Murmura porque o pregador grita, murmura porque o irmão dá glória a Deus, murmura porque o irmão se alegra, porque o irmão bate palma. Ele murmura por tudo. Mas lá no céu eu vou ter liberdade, você vai ter liberdade. Lá no céu, se eu quiser correr, eu vou correr. Lá no céu, se eu quiser pular, eu vou pular. Lá no céu, se eu quiser dar glória, eu vou dar glória. Se eu quiser falar em línguas, eu vou falar. Lá no céu, se eu quiser abraçar Jesus, eu vou abraçar. E ninguém vai ter nada com isso, porque lá no céu, murmurador não vai entrar. Lá no céu só vai entrar aquele que adora o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque agora está vindo uma doutrina que o pregador ele não pode mais ficar falando em línguas estranhas na hora que está pregando, porque senão o povo se escandaliza. Eu gosto do céu, porque lá no céu eu não vou precisar me preocupar com português. Lá no céu eu não vou precisar me preocupar se eu estou falando certo, se eu estou falando errado, porque lá no céu o português já vai ficar para trás. Lá no céu o idioma vai ser diferente. Lá no céu o idioma vai ser mais ou menos Rabande Koramanabaxu de Cantarabaxeia. Ou Remandarabacaçulibiandarabaxou. Se você é integrante, é cidadão do céu, eu deixo você falar no idioma da glória. Eu deixo você falar no idioma que somente o Pai entende. Ou Remandecalabaxubiandarabaxeia. Ou Remandocolchonobandecaia. Oh, cadê o cidadão do céu nessa noite? Cadê o cidadão do céu? Cadê o cidadão da cidade celestial? Mas a Bíblia diz
que aqueles que ficarem aqui vai sofrer. Será 3 anos e meio de uma falsa paz. O profeta Daniel vai profetizar acerca das 70 semanas, 7 semanas até a restauração do templo, e mais 62 semanas até a chegada do Messias. Quando a Bíblia fala de semanas no Antigo Testamento, uma semana ela equivale a 7 anos. Mas Daniel ele vai deixar uma última semana, e essa semana será os 7 anos da grande tribulação. Daniel vai dividir esse período em 2 períodos: 3 anos e meio de uma falsa paz, e 3 anos e meio do derramar da ira de Deus. Nesses 3 anos e meio de uma falsa paz, a Bíblia diz que a ponta maior fará uma aliança com a ponta menor. O anticristo ele tentará uma aliança com os judeus, porque quando a igreja partir desta terra, você imagina a bagunça que isso aqui vai ficar. Quem que vai dar conta? Quem que vai falar de onde sumiu? Por que o povo sumiu? Alguém vai ter que falar alguma coisa. É aí que abre esse caminho para o governo mundial, para o anticristo. Surgirá aquele homem, a qual muitos acreditarão que ele é a solução da humanidade, mas muitos estão enganados, porque quando a igreja partir desta terra, o meu carro vai ficar, a minha casa vai ficar, o dinheiro que eu tinha lá no banco vai ficar, o meu emprego vai ficar, vai sobrar carro, vai sobrar casa, vai sobrar emprego, e o povo vai acreditar que esse homem foi que trouxe tudo isso, que trouxe essa paz. Aí Israel vai acreditar também, vai falar: não, esse aí é o Messias. Aquele lá do jumentinho não, aquele lá era o impostor. Esse aí é o Messias. Só que os dias vão passando, e essa falsa paz vai acabar. A Bíblia diz então que passados 3 anos e meio, Deus então ele vai começar a derramar a sua ira. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Note que os 7 selos e as 7 trombetas, ela vai pegar 1/3 de tudo. 1/3 do mar, 1/3 da terra, 1/3 da humanidade. Mas as 7 taças, ela será de caráter global, ela será de caráter mundial. A Bíblia diz que o tormento vai ser tanto, que os homens morderão a sua língua de dor. É aí que o anticristo então ele vai convencer as nações de que o culpado disso tudo é Israel. Israel tem que morrer, Israel tem que ser destruído. Esse povo desde lá do Antigo Testamento já acabou com o Egito, já acabou com a terra dos filisteus, já acabou com tantos e tantos povos, e agora está acabando com o mundo. A Bíblia diz que vão ali se congregar no vale chamado Armagedon, aonde todos os exércitos da terra estarão contra Israel. Aí cumprir-se-á o que o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Israel estará encurralado, Israel não terá mais saída. É onde eles começarão a clamar e reconhecer quem era o verdadeiro Messias. A Bíblia vem nos dizer que as bodas, enquanto a igreja está na boda do Cordeiro, Israel vai estar aqui embaixo clamando. Mas eu imagino Jesus, ele interrompe as bodas, ele fala: espera um pouco, minha igreja, que agora eu preciso resolver um negócio lá embaixo. A Bíblia vai dizer que Jesus ele vai montar em seu cavalo. Apocalipse vai dizer que ele descerá do céu com milhares dos seus santos. Cumprir-se-á então o que o profeta, o que o discípulo Mateus escreveu: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo com poder e grande glória para salvar aquele povo. Eu vou estar lá, se você também vai, adore a Ele nesta noite. Porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu não vejo o mesmo Messias que desceu
há mais de 2000 anos atrás, sendo o mesmo Messias que vai descer naquele dia. Porque Jesus, ele já veio, já pisou sobre essa terra, já padeceu. Na primeira vinda, quando ele vir buscar a sua igreja, a Bíblia diz que ele só vai vir nos ares. Mas na segunda vinda ele virá e pisará sobre o Monte das Oliveiras. Mas quando nós estivermos lá, nós vamos ver Jesus de uma maneira diferente, daquela maneira a qual nós vimos ele dentro do contexto da Bíblia Sagrada, quando ele veio como homem. Porque há 2000 anos atrás, na primeira vinda, ele veio como servo, mas naquele dia ele virá como Senhor. Na primeira vinda, ele veio para ser julgado e condenado, mas na segunda vinda, ele virá como juiz. Na primeira vinda, ele usou um caniço de madeira, mas na segunda vinda, ele usará um cetro de justiça. Na primeira vinda, ele usou uma coroa de espinho. Na segunda vinda, ele virá com uma coroa de glória. Na primeira vinda, ele veio montado num jumentinho, mas na segunda vinda, ele virá montado num cavalo branco. Na primeira vinda, ele veio numa manjedoura, rodeado por animais. Na segunda vinda, ele virá com poder e glória, rodeado pelos seus anjos e pela igreja. Na primeira vinda, sobre a sua cruz estava escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mas na segunda vinda, sobre a sua coxa estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na primeira vinda, ele veio como cordeiro, mas na segunda vinda, ele virá como leão da tribo de Judá. Cheia, adora ele, adora o leão nesta noite, adora o leão nesta noite, adora o leão. Ele já desceu aqui, ele já desceu aqui, ele já desceu aqui. Adore, 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 adore. Quantos estão sentindo a presença do Cordeiro de Deus que já já desceu aqui, irmão? Está muito forte a presença de Jesus aqui nessa casa. Aleluia, glória a Deus. Já vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe todos os irmãos aqui do canal que ficou conosco até agora, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos chamar os obreiros aqui para o corredor dos milagres, amém? Glória a Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Tira a máscara, eu não estou ouvindo. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Vamos chamar aqui nessa noite nosso irmão Júnior, pregou nessa noite, pastor Diego, glória a Deus, aleluia. Vamos na sequência ali, ó, pastor Rodrigo e nosso irmão Zé Maria, glória a Deus, aleluia. Aqui embaixo vamos chamar a irmã Cláudia, pastora Eva, aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. A irmã Maria está com o bebê, ele não dá não, irmã Maria? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A irmã Rosária e a irmã Denise, amém? Glória a Deus. Oi? Não dá para entender. Amém, glória a Deus. Então é um crevinho. Glória a Deus.